Meus amigos e minhas amigas, povo querido que carrega no peito o amor pela nossa terra e pelas histórias que o tempo insiste em varrer para debaixo do tapete. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho, onde o chão rachado fala, o vento sussurra segredos antigos e cada ruga no rosto de um homem do campo é um mapa de lutas e esperanças. Preparem o coração, porque hoje vamos mergulhar nas profundezas de uma vida que, à primeira vista, parecia simples, mas que escondia tormentas e reviravoltas dignas de um épico. É o tipo de história que nos lembra da força inquebrantável do povo brasileiro, da injustiça que às vezes nos assola e da inesperada luz que pode surgir mesmo nas horas mais escuras. Se você se identifica com a resiliência do nosso povo, com a beleza de uma vida guiada pelos ritmos da natureza e com os dramas que moldam a alma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder um segundo dessa jornada. É assim que a gente ajuda a manter viva a memória e a dar voz a quem tanto tem a nos contar. O sol rachava o lombo do mundo no interior de Goiás, em plenos anos 50. Não era um calor que se contentava em aquecer. Era uma fornalha, um martelo invisível que batia sem dó na cabeça de quem ousasse se expor por muito tempo. O ar, pesado e seco, cheirava a terra revolvida, a capim queimado e a poeira que se erguia em espirais finas, dançando um balé hipnotizante no horizonte trêmulo. Era um mundo de cores fortes e contrastes brutais. O azul intenso do céu, o ocre avermelhado do solo e o verde teimoso de uma vegetação que resistia bravamente. Naquele cenário que parecia esculpido pela paciência infinita do tempo, vivia João Jubileu da Silva, um homem cujo nome destoava da vida sisuda que levava. Jubileu era um apelido de infância, um eco de uma alegria que parecia ter ficado perdida em alguma encruzilhada do passado. Com seus 40 e poucos anos, Jubileu era a própria personificação daquele chão seco. Tinha a pele curtida como couro velho, os olhos castanhos miúdos espremidos pelas rugas de expressão causadas por anos a fio sob o sol a pino, e um corpo forte, mas vergado, que denunciava o peso de uma vida de trabalho pesado. Cada músculo, cada osso de seu corpo parecia conhecer o ritmo da enxada, o balançar da saca de milho sobre os ombros e o volante firme do seu velho Ford F600. Aquele caminhão, um trambolho barulhento e fiel, era mais que um veículo. Era uma extensão de si, seu escritório, seu meio de vida e, muitas vezes, seu único confidente. Com ele, Jubileu fazia fretes, levava e trazia mercadorias, grãos, gente e, de vez em quando, um bicho de carga de uma fazenda para outra, conectando os pontos de um mapa esparsamente povoado. A fazenda de Jubileu era pequena, mas era sua. Poucos hectares de terra dura, onde plantava o que dava, criava umas galinhas e uns porcos para o sustento e, com sorte, para vender um excedente na cidade mais próxima. A casa de pau a pique, com telhado de telhas de barro e piso batido, era simples, mas abrigava as memórias de seus pais, que ali viveram e morreram, deixando-lhe o legado da terra e o valor do suor. Jubileu era um homem de poucas palavras, e o silêncio era seu idioma mais fluente. Ele conversava com o vento, com a terra, com as estrelas que à noite brilhavam com uma intensidade que as luzes da cidade nunca poderiam alcançar. Sua solidão não era imposta, era escolhida. Depois de uma desilusão amorosa na juventude, decidiu que seu destino era cuidar da terra e do seu caminhão, longe das complicações do coração. Naquela manhã, em particular, o calor já era uma promessa de inferno antes mesmo do galo cantar a segunda vez. Jubileu acordou com o cheiro de café passado na lenha, que sua vizinha, Dona Elza, uma mulher de mais idade e bondade sem fim, lhe trazia todos os dias deixando-o na varanda. Um gesto simples, que quebrava o isolamento de sua rotina. Vestiu sua camisa de algodão surrada, calçou as botinas já gastas e saiu para a lida. Havia uma pequena plantação de feijão para cuidar, e a cerca do pasto que precisava de um reparo urgente. Enquanto trabalhava, o pensamento de que sua vida, embora dura, era sua, lhe dava uma força silenciosa. Ele era o senhor do seu pedaço, o rei do seu mato. Essa era a verdade que o sustentava. Mas a verdade, como o rio que muda de curso, às vezes se desvia. Há meses, o nome do coronel Evaristo Ribeiro de Mendonça vinha circulando com cada vez mais frequência pelas bocas miúdas da região. O coronel era um homem de poder e terras, que vinha expandindo seus domínios com uma voracidade que assustava. Seus homens, figuras brutas e de olhar frio, eram vistos com frequência nas redondezas, medindo terras, fazendo perguntas, e suas conversas nos poucos armazéns da região tinham um tom de ameaça velada. O coronel quer expandir Jubileu. Quer formar um latifúndio só dele, dizem. Comprou a fazenda dos Leôncio, depois a dos Soares, e a sua, sabe como é, fica bem no meio do caminho. Disse-lhe certa vez o velho Tonho do bar, com a voz baixa e os olhos cheios de apreensão. Jubileu, a princípio, ignorou.
Sua terra era pequena, sem grandes riquezas minerais, sem água em abundância. Não via por que o coronel se interessaria por seu pedaço de chão. E mais importante, sua escritura estava em ordem, passada de pai para filho, datada dos idos da década de 20. Uma prova de propriedade irrefutável. Ou assim ele pensava. Mas a apreensão de Tonho não era infundada. Dias depois, viu um jipe com o brasão do coronel passando devagar pela estrada de terra que margeava sua propriedade. Dentro, 2 homens de chapéu de couro olhavam com insistência para suas terras, para a sua casa. Um calafrio, frio e amargo, percorreu-lhe a espinha. Ele, um homem que vivia de acordo com a lei da terra e o respeito, sentiu uma ameaça que não sabia nomear. A gota d'água, ou melhor, a enxurrada que desfez sua paz, veio numa manhã de quarta-feira. Jubileu havia acabado de retornar de uma longa viagem, levando sacas de arroz para uma cidade distante. O caminhão, sujo de poeira e com o motor ainda quente, estava estacionado na frente da casa. Ele se espreguiçava, sentindo o peso do cansaço e a alegria de estar de volta ao seu lar, quando viu um carro chique, reluzente, se aproximar. Não era o jipe rústico do coronel, mas um Chevrolet Impala, preto e imponente, que parecia deslocado naquela paisagem agreste. De dentro desceram 2 homens engravatados, com ares de cidade grande, e um terceiro, um capanga de aparência truculenta, que ficou encostado na porta do carro, observando com desdém. "Bom dia, senhor João da Silva", disse um dos engravatados com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Trazia uma pasta de couro nas mãos. "Viemos a mando do coronel Evaristo." Jubileu sentiu o coração apertar. "O que querem?" perguntou, a voz grave, já antevendo o pior. "Viemos notificá-lo oficialmente", continuou o homem, abrindo a pasta e retirando um calhamaço de papéis timbrados. "Acontece que houve uma revisitação dos títulos de propriedade desta região, e descobrimos uma irregularidade em suas terras." Jubileu sentiu o sangue gelar. "Irregularidade? Que irregularidade? Essa terra é da minha família há mais de 30 anos. Tenho a escritura, passada de meu pai, que herdou do meu avô." Ele caminhou até a varanda e apontou para uma caixa de madeira bem guardada. "Posso buscar agora mesmo." O engravatado riu, um riso curto e sem humor. "Não será necessário, Sr. da Silva. O documento que o senhor possui é infelizmente obsoleto. Há um novo levantamento topográfico e, pasme, um antigo contrato de compra e venda assinado pelo seu avô que, por algum motivo, não foi devidamente registrado em cartório na época, e que dá a posse de uma parcela significativa desta propriedade ao Sr. Evaristo Ribeiro de Mendonça." Aquelas palavras soaram como um trovão em céu azul. O contrato de compra e venda. Ele nunca ouvira falar de tal coisa. Seu avô era um homem simples, mas correto. Jamais venderia um pedaço de sua terra sem avisar a família. E, mesmo que o fizesse, por que não teria registrado? Era uma armadilha, uma mentira deslavada, mas com a cara e o selo da legalidade. "Isso é mentira!" Jubileu vociferou, sentindo uma fúria rara subir-lhe a garganta. "Meu avô nunca vendeu nada. Isso é falcatrua do coronel." O segundo engravatado, mais jovem e de semblante azedo, interveio. "Calma, Sr. da Silva. Não há falcatrua. Aqui estão os documentos, autenticados com assinaturas e testemunhas. Uma documentação impecável. Seu avô, talvez por ingenuidade, por desconhecimento das leis, não finalizou o registro. Mas o coronel Evaristo, herdeiro legítimo do antigo comprador, tem todo o direito sobre este pedaço de terra." Ele apontou para um mapa intrincado, mostrando uma linha vermelha que cortava a propriedade de Jubileu ao meio, deixando apenas um pequeno e inviável pedaço para ele. Jubileu pegou os papéis, as mãos tremendo. Os termos jurídicos eram complexos, mas a mensagem era clara. Ele estava perdendo sua terra. Seu chão, seu legado, sua vida, tudo estava sendo arrancado de suas mãos por um pedaço de papel. Ele tentou argumentar, falar da sua vida ali, do trabalho que havia investido. Mas os engravatados apenas balançaram a cabeça, repetindo a mesma ladainha sobre legalidade e direitos. O coronel, em sua generosidade e para evitar maiores transtornos, está disposto a comprar o restante de sua propriedade por um preço simbólico, disse o primeiro engravatado, com um ar de quem fazia um grande favor. Ou o senhor se retira em 30 dias e arca com os custos do processo e despejo, que serão consideráveis. A garganta de Jubileu secou. Ele sentia o gosto amargo da impotência, da raiva que queimava por dentro, mas não encontrava saída. Aqueles homens tinham a lei, os documentos e o poder do coronel Evaristo por trás deles. Um homem simples como ele não tinha como lutar contra uma máquina daquele tamanho. A vida inteira, ele construiu sua existência em torno daquela terra, daquele pedaço de chão que alimentava seu corpo e sua alma. Agora, tudo estava ruindo, desmoronando diante de seus olhos. Ele olhou para sua casa, para o caminhão, para o horizonte que antes lhe trazia paz e agora parecia um muro intransponível.
Os engravatados, satisfeitos com o impacto de suas palavras, deixaram os documentos em cima de uma mesa velha na varanda e subiram de volta no Impala. O capanga deu um último olhar ameaçador para Jubileu antes de entrar no carro. O veículo preto levantou uma nuvem de poeira e partiu, deixando Jubileu sozinho em meio ao silêncio ensurdecedor de sua ruína. Ele caminhou até a varanda, pegou os papéis. Seus olhos esquadrinhavam as palavras, mas sua mente estava em turbilhão. A injustiça era tão palpável quanto o calor que o envolvia, mas tão inalcançável quanto o céu. Foi ali, sentado na varanda, sob o sol impiedoso que agora parecia zombar de sua desgraça, que ele se sentiu pequeno, insignificante, um grão de areia na vastidão daquele mundo indiferente. A terra, sua única certeza, estava sendo roubada. Seu futuro, apagado. O que fazer? Para onde ir? Um homem como ele, com suas raízes fincadas naquele solo, não sabia viver de outra forma, em outro lugar. A força que antes o impulsionava agora parecia abandoná-lo. O gosto da derrota era amargo na sua boca, um veneno que se espalhava pelas veias. Jubileu passou o resto do dia em um torpor, a sombra do desespero pairando sobre ele. De que cidade você está assistindo, meu amigo, minha amiga? Você já sentiu essa impotência diante de uma força maior, de uma injustiça que parece não ter remédio? Essa sensação de que o mundo se fecha em torno de você e não há para onde correr? Ao entardecer, quando o sol tingia o céu de laranja e roxo, pintando um quadro de uma beleza cruel, Jubileu decidiu que precisava pensar. Pegou as chaves do seu F-600, seu refúgio, seu confidente de tantas estradas. O motor pegou de primeira, um ronco familiar que era como um abraço. Ele dirigiu sem rumo pela estrada de terra, o silêncio da cabine preenchido apenas pelo ruído do motor e pelos seus pensamentos sombrios. A poeira que subia atrás do caminhão parecia carregar consigo seus sonhos, suas esperanças, a poeira de uma vida que estava sendo desfeita. Ele parou o caminhão numa clareira isolada, desceu e encostou-se à carroceria, olhando para o horizonte. O sol já havia se deitado, deixando apenas um vestígio de luz. O silêncio era tão denso que parecia esmagar seus ouvidos. A solidão que antes escolhera agora era uma prisão. Ele estava quebrado, ferido e sem saber como seguir adiante. A fazenda, o caminhão, sua identidade, tudo parecia condenado. Ele não tinha para onde correr, nem a quem recorrer. A luz do dia se esvaía, e com ela parecia ir também qualquer vestígio de esperança. Foi então, em meio ao pó e à desesperança que pareciam engolir sua existência, no limiar da noite que trazia consigo um vazio ainda maior, que uma pequena silhueta surgiu à beira da estrada, um ponto distante que, sem que ele soubesse, traria não apenas um mistério mudo, mas talvez a última e mais improvável chance de redenção. O último fiapo de luz escorria pelo horizonte, levando consigo a esperança que Jubileu tentava, em vão, segurar. A poeira que o caminhão levantava, agora banhada pelos tons roxos do crepúsculo, parecia dissolver-se no ar junto com sua resignação. Estava esgotado, por dentro e por fora. Foi nesse vácuo de emoções, nesse ponto cego entre o que foi e o que seria, que a figura surgiu. Primeiro, uma mancha escura contra o último brilho do céu. Depois, à medida que o velho Ford F-600 se aproximava, contornos mais definidos. Uma criança. Jubileu freou o caminhão. Um rangido metálico que quebrou o silêncio da noite que caía. Os faróis, ainda fracos, iluminaram a menina. Ela não parecia ter mais de 7 anos. Magra, com um vestido puído que parecia grande demais para seu corpo franzino e os cabelos emaranhados, cor de terra. Os olhos, grandes e escuros, eram a única coisa que pareciam vivos em seu rosto empoeirado e fixavam-se em Jubileu com uma intensidade que o desarmou. Ele desceu do caminhão, sentindo as pernas pesadas. "Minha filha, o que faz sozinha aqui nessa estrada a essa hora?" Perguntou a voz rouca pelo cansaço e pela surpresa. A menina não respondeu, apenas continuou a olhá-lo, imóvel. Não havia medo em seus olhos, nem desespero, apenas uma quietude perturbadora. Jubileu, que já carregava o peso da própria tragédia, sentiu um novo fardo surgir. "Não, Jubileu", pensou ele, "você não precisa de mais um problema. Não agora, que sua vida está desmoronando." Ele tentou de novo, a voz um pouco mais branda. "Você está perdida? De onde você veio? Tem pai, mãe, alguém que esteja te esperando?" O silêncio dela era como uma parede. Não um silêncio de quem não ouve, mas de quem escolhe não falar. Ela deu um passo à frente, os pequenos pés descalços levantando minúsculas nuvens de poeira. Jubileu recuou instintivamente, como quem se defende de um fantasma. Mas a menina, para seu espanto, não se aproximou dele. Em vez disso, caminhou decidida até a porta do passageiro do caminhão, abriu-a com uma força que não parecia ter e, com uma agilidade surpreendente, subiu na cabine.
Sentou-se no banco de couro rachado, os olhos fixos na frente, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ela. Jubileu piscou, incrédulo. A audácia, a quietude, a falta de qualquer palavra. Era como se ela soubesse que aquele caminhão era seu destino. E ele, sua única esperança. Ele subiu na cabine, sentindo o banco afundar sob seu peso. O ar era denso com a presença silenciosa dela. Ele tentou mais uma vez fazer contato. Você tem fome? Sede? Fala para mim, menina. Qual o seu nome? Ela virou o rosto para ele. E naquele olhar profundo, Jubileu sentiu um lampejo de algo antigo. Uma tristeza que não combinava com a pouca idade. Então, com um movimento lento e cuidadoso, ela estendeu a mão. Na palma pequena estava um pedaço de papel. Era uma fotografia antiga, amarelada e rasgada ao meio, com as bordas puídas pelo tempo e pelo manuseio. Mostrava o meio sorriso de uma mulher jovem e o ombro de um homem. A outra metade, a parte crucial que completaria o retrato, estava faltando. Jubileu pegou a foto. A imagem, por mais incompleta, trazia consigo um cheiro de mistério, um eco de uma vida desconhecida. Ele olhou para a menina, depois para a foto, depois de volta para as meninas. Ela não falava, mas a foto falava por ela. Um grito mudo de algo que precisava ser encontrado, ser resolvido. Aquele pedaço de papel era a única chave, a única pista, a única comunicação que ela parecia disposta a compartilhar. O peito de Jubileu apertou. Ele mal conseguia respirar com o peso da sua própria desgraça. E agora, essa criança, esse mistério, caía em seu colo. Ele era um homem de rotina, de trabalho braçal, não de charadas e vidas perdidas. O que eu vou fazer com você, menina? Murmurou, mais para si do que para ela. Ela não respondeu. Apenas olhava para a frente, para a escuridão da estrada que se abria. Jubileu, sentindo a urgência de uma responsabilidade que não pedira, mas que agora parecia inalienável, ligou o caminhão. O motor rugiu. O Ford F-600 estremeceu. Não havia como deixá-la ali, sozinha, no meio do nada. Por mais que sua razão gritasse para ele se livrar daquele fardo, seu coração, endurecido pelo sol, ainda guardava um fiapo de compaixão. Ele dirigiu de volta para sua fazenda. O silêncio da menina ao seu lado mais ensurdecedor que o próprio motor. A foto, amarrotada e incompleta, queimava em sua mão. Em sua casa, a desolação o esperava. Agora, com mais uma boca para alimentar, mais um destino incerto para abrigar. Mas Jubileu não era de fugir. Ele era um homem da terra, e a terra ensinava a resistência. Ao chegarem à fazenda, a noite já havia abraçado o mundo em seu manto escuro. A casa, antes um santuário de solidão, agora parecia pequena demais para abrigar tanta incerteza. Jubileu acendeu o lampião a querosene, sua luz amarelada dançando nas paredes de pau a pique. Você pode dormir aqui, disse ele, apontando para um canto do quarto, onde havia um colchão velho no chão. A menina apenas assentiu, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe do ambiente simples. Ele esquentou um pouco de arroz e feijão que sobrara do almoço, serviu em 2 pratos de ágata. A menina comeu devagar, com uma fome silenciosa, mas sem pressa, como se cada garfada fosse um ritual. Jubileu a observava. Seu rosto infantil, marcado pela poeira, parecia esconder uma história muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Ele tentou novamente, com um pouco de água em um copo. Seu nome. Você pode me dizer, ao menos seu nome. Ela balançou a cabeça negativamente, o olhar fixo na comida, e então fez um gesto. Apontou para a foto que Jubileu havia deixado na mesa, depois para o próprio peito. Era um gesto simples, mas que Jubileu entendeu como um convite, um apelo mudo. Aquele pedaço de papel rasgado era sua identidade, sua voz, seu propósito. Os dias que se seguiram foram uma estranha dança. Jubileu, que se preparava para lutar por sua terra ou para partir dela, agora tinha uma nova responsabilidade. A menina, a quem ele informalmente começou a chamar de silenciosa, por falta de um nome melhor, seguia-o como uma sombra. No começo, ele se sentia incomodado, quase invadido. Sua solidão era sagrada, mas a presença dela era tão discreta, tão silenciosa, que aos poucos ele foi se acostumando. Ela não pedia, não reclamava, apenas observava. Ele a levava no caminhão quando ia à cidade ou fazia algum frete, pois não podia deixá-la sozinha na fazenda. Foi assim que as primeiras sementes do julgamento social começaram a ser plantadas. Na primeira parada, no armazém do seu Tonho, Jubileu desceu do caminhão para pegar suprimentos. A silenciosa ficou sentada na cabine, os olhos escuros observando o movimento lá fora. Tonho do bar, um homem de fofoca fácil e olhos curiosos, não demorou a notar. Jubileu, quem é essa garota aí no seu caminhão? Perguntou Tonho com um sorriso de escárnio no canto da boca, enquanto pesava o saco de açúcar. Jubileu sentiu um calafrio. É uma menina. Que encontrei na estrada.
Perdida, parece? Perdida? Tonho ergueu as sobrancelhas. E você trouxe ela para sua casa? Sozinha com uma criança dessas, Jubileu. O povo vai começar a falar. O povo já estava falando, Jubileu sabia. Os olhos curiosos das mulheres que compravam mantimentos, os cochichos abafados. Ele sentiu o rosto esquentar. Ela não tem para onde ir, Tonho. Eu não podia deixá-la sozinha para ser comida pelos bichos. Resmungou Tonho, os olhos faiscando de malícia. Pois tome cuidado, Jubileu. Uma história dessas pode virar fumaça e te queimar. Jubileu sentiu a ira ferver. Aquele era mais um fardo, mais um ataque à sua dignidade, no momento em que já estava despojado de tudo. Ele pegou suas mercadorias e saiu sem dizer mais nada. Na volta para o caminhão, viu-a silenciosa olhando para ele, seus olhos grandes e inteligentes captando a tensão no ar. Ele subiu na cabine, o ronco do motor abafando o que ele pensava ser os murmúrios das pessoas. As fofocas se espalharam como rastilho de pólvora no campo seco. Jubileu arrumou uma filha bastarda, diziam uns. Quem sabe não foi ele que a pegou de alguma cidade por aí? Insinuavam outros. A inocência da menina, a mudez dela, tudo se transformava em combustível para a maledicência. Quando Dona Elsa, sua vizinha de bom coração, veio lhe trazer café na manhã seguinte, seu olhar carregava uma mistura de preocupação e curiosidade. João, meu filho, quem é essa menina? Perguntou Elsa, a voz baixa, quase um sussurro. A silenciosa estava sentada na varanda, desenhando com um graveto na terra. Jubileu suspirou, cansado. Contou a Elsa a mesma história que havia contado a Tonho. A mulher o ouviu com atenção, mas seus olhos, vez ou outra, se desviavam para a menina. Tome cuidado, meu filho. O povo é cruel. E o coronel Evaristo já não gosta de você por causa das terras. As palavras de Elsa ecoaram na mente de Jubileu. O coronel. As terras. Agora, a menina. Ele estava encurralado. A injustiça de perder sua propriedade parecia intensificar o julgamento moral que recaía sobre ele por abrigar a silenciosa. Ele se sentia como um bicho acuado, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger aquela criança que ninguém queria, que ninguém parecia procurar, acendeu uma chama inesperada em seu peito. Ele não era um homem de fugir, e não abandonaria a silenciosa, nem mesmo diante do mundo que o condenava. A menina, em seu silêncio, parecia entender o peso que ele carregava. Ela não pedia nada, mas sua presença era um lembrete constante de que ele não estava mais sozinho. A foto rasgada, que ele agora guardava no bolso da camisa, era o único elo com o passado dela, e talvez a única esperança para o futuro de ambos. Jubileu. Mesmo diante da ameaça de perder tudo e do escrutínio implacável da sociedade, sentiu que, de alguma forma, naquele pedaço de papel e naquela menina muda, poderia estar a chave não só para o mistério dela, mas também para a sua própria salvação. O que antes era um fardo começava a se transformar em um propósito. O coronel Evaristo e seus capangas haviam roubado sua terra, mas o destino, de alguma forma, lhe entregaram um mistério mudo, um enigma que, talvez, o levasse a uma jornada muito mais importante do que ele poderia imaginar. E ele sentia, no fundo da alma calejada, que não desistiria daquela menina, por mais que o mundo inteiro se virasse contra ele. O sol nascia novamente, banhando a paisagem goiana em tons de dourado e vermelho, mas a luz que entrava pela janela da pequena casa de Jubileu não trazia o mesmo alívio de antes. Havia uma nova presença, um silêncio ativo que preenchia o espaço. Jubileu despertou com o ranger da cama de tábuas e o chiado do fogão a lenha que Dona Elsa, em sua bondade habitual, já havia acendido antes mesmo que o sol tocasse o topo das árvores mais altas. O cheiro do café coado na hora se espalhava pela casa, um aroma reconfortante que, por um instante, conseguiu aquecer um pedaço do seu coração gelado. Ao se levantar, viu a silenciosa já sentada à mesa simples de madeira, os pés pequenos balançando no ar, os olhos fixos na chama bruxuleante da lamparina. Ela não o olhou diretamente, mas sua postura transmitia uma quietude atenta. Jubileu, ainda sonolento e com o peso da noite mal dormida sobre os ombros, sentiu um misto de estranhamento e uma responsabilidade que se solidificava a cada dia. Ele pegou a caneca de ágata esmaltada e serviu-se do café forte e quente. Para a menina, preparou um copo de leite adoçado com rapadura e colocou ao lado de um pedaço de pão de milho amanhecido. Ela aceitou. Os pequenos dedos segurando o copo com delicadeza, mas sem uma palavra, sem um agradecimento verbal. Bastava o olhar, a aceitação mansa. A rotina de Jubileu, antes solitária e previsível, começou a se moldar em torno da presença da menina. Ele a levava consigo para o pequeno roçado, onde ela ficava sentada sob a sombra de uma árvore retorcida, observando-o capinar a terra dura, transplantar mudas de pimentão ou consertar um pedaço da cerca. O som da enxada batendo na terra, o canto dos pássaros e o zumbido insistente das abelhas no maracujazeiro eram a trilha sonora de seus dias.
Silenciosa parecia absorver tudo, seus olhos grandes registrando cada movimento, cada detalhe da vida no campo. Jubileu, no começo, sentia-se observado, um pouco acanhado em sua própria casa e em sua própria terra. Mas aos poucos, a presença dela se tornou um consolo, uma companhia que não exigia nada além de ser. Ao meio-dia, o sol atingia seu clímax de fúria. Jubileu e Silenciosa retornavam para casa para o almoço frugal. Arroz, feijão, talvez um pedaço de carne seca ou um ovo. Jubileu comia em silêncio, a testa franzida em preocupação com a terra ameaçada e o futuro incerto. Silenciosa comia com apetite, mas com a mesma calma. Depois do almoço, Jubileu tirava uma breve cesta na rede da varanda, o corpo exausto. A menina, nesse tempo, explorava os arredores da casa, sempre a uma distância segura, como um gatinho arredio que aos poucos se acostuma ao novo lar. Ela descobriu um pequeno riacho nos fundos da propriedade, onde passava horas jogando pedrinhas na água ou observando os peixes minúsculos. Jubileu, discretamente, sempre a vigiava, seu olhar protetor estendendo-se por sobre a pequena figura. Um dia, enquanto ele consertava uma telha solta na beirada do telhado, ela surgiu com um ramo de flores silvestres nas mãos e o colocou sobre o banco da varanda, onde ele costumava deixar seu chapéu. Era um gesto simples, mas tão cheio de um carinho mudo que Jubileu sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que dizer, mas pegou as flores e as cheirou, um sorriso pequeno e quase imperceptível surgindo em seus lábios calejados. Silenciosa o observou e um brilho, quase um vislumbre de alegria, passou por seus olhos. Aproximações como essa se tornaram o novo tecido da vida na fazenda. Jubileu, que nunca havia tido filhos e que havia enterrado suas chances de uma família há muitos anos, sentia um despertar. Ele comprava pequenos agrados na cidade. Um pedaço de fita colorida, uma boneca de pano simples, um doce de abóbora. A Silenciosa não explodia em alegria, mas o modo como segurava os presentes, a reverência com que os guardava, falava volumes. A foto rasgada, o único elo com o passado dela, continuava um mistério. Jubileu a pegava de vez em quando, estudava os traços da mulher no retrato, tentando encontrar alguma semelhança com a menina, mas nada vinha. Era como olhar para um quebra-cabeça com a peça principal faltando. Enquanto a vida na fazenda, embora incerta, encontrava um novo ritmo de aproximação e carinho, a vida lá fora continuava a ser uma fonte de amargura. As idas de Jubileu à cidade, antes apenas parte de sua rotina de trabalho, agora se transformavam em um calvário. A presença da Silenciosa no banco do passageiro era um ímã para os olhares curiosos e os cochichos maldosos. No armazém do Tonho, as conversas diminuíam de volume quando Jubileu entrava, apenas para recomeçarem mais intensas quando ele saía. Lá vai o João com a menina que ele achou. Ou que fez, né? Quem sabe? Ouvia ele, ou imaginava ouvir. As mulheres viravam o rosto, os homens davam risinhos abafados. Dona Elza, sua vizinha de bom coração, era uma das poucas que o olhava com genuína preocupação, e não com julgamento. Mas até ela, um dia, aproximou-se dele com a voz baixa. João, meu filho, o povo está falando muito. Dizem que você pegou a menina de outra família ou que... Elza parou, sem coragem de proferir a palavra. Jubileu sentiu o rosto queimar de raiva e vergonha. Elza, eu já te disse. Eu a encontrei na estrada, sozinha, sem ninguém. O que eu ia fazer? Deixar ela morrer de fome e de frio? Eu acredito em você, meu filho. Mas o povo... O coronel também está usando isso contra você. Diz que você é um homem sem moral, que não tem condições de ter terras, de ser respeitado. Está espalhando que você é um pervertido. As palavras da Elza foram como um soco no estômago. O coronel Evaristo. Não bastava roubar sua terra. Ele tinha que manchar seu nome, sua honra. A imagem da Silenciosa, seu único vislumbre de ternura em meio à desgraça, estava sendo usada como arma contra ele. Era uma injustiça em dobro, um ataque cruel àquilo que ele estava aprendendo a proteger. Jubileu era um homem simples, de valores claros. A honra e o respeito eram tudo o que lhe restavam em meio à pobreza. Agora, até isso estava sendo arrancado dele. Ele se esforçava para ignorar os olhares e os murmúrios. Ao volante do seu F-600, o velho caminhão rangia e tossia pelas estradas empoeiradas, levantando nuvens que pareciam simbolizar a confusão e a dor em sua alma. A Silenciosa, ao seu lado, permanecia alheia ou indiferente à malícia do mundo. Ela apenas observava a paisagem que passava. Os bois pastando, as casas distantes, as árvores que balançavam ao sabor do vento. Sua quietude era um bálsamo e, ao mesmo tempo, um mistério insondável. Uma tarde, uma forte chuva de verão desabou sobre o sertão, transformando a poeira em lama e o ar seco em uma brisa úmida e fresca. O barulho da chuva no telhado de telhas de barro era ensurdecedor, mas trazia uma sensação de acolhimento. Jubileu e Silenciosa estavam na varanda, observando a cortina d'água caindo.
O cheiro de terra molhada subia, penetrando os sentidos. Jubileu, pensativo, tirou a foto rasgada do bolso da camisa e a olhou novamente. Essa moça, ela se parece com você, sabia? Disse ele, a voz baixa, quase um sussurro para o som da chuva. Ele apontou para os olhos da mulher na foto. Os mesmos olhos. Mas quem é ela? Sua mãe? A menina virou-se para ele, seus olhos úmidos pela luz difusa da varanda, refletindo a chuva. Ela apontou para a foto. Depois fez um gesto com a mão, como se estivesse tentando juntar duas metades. Um vislumbre de angústia passou por seu rosto, uma emoção rara. Jubileu entendeu. Ela precisava da outra metade. Aquela foto era a chave para a sua própria história, e ela precisava que ele a ajudasse a encontrar o pedaço que faltava. Era uma promessa tácita, um pedido mudo, que Jubileu, com o coração já em pedaços pela perda iminente de sua terra, sentiu-se compelido a aceitar. Ele não tinha tempo, nem dinheiro, nem recursos. Sua própria vida estava por um fio, mas, olhando para a fragilidade e a esperança silenciosa nos olhos da menina, Jubileu soube que não podia recusar. Aquela era a sua nova batalha, talvez a mais importante de todas. A injustiça do coronel Evaristo havia roubado sua casa e sua honra, mas a silenciosa, com sua foto rasgada e seu silêncio, havia lhe dado um novo propósito. Era como se o destino, ao lhe tirar tudo, lhe desse em troca um enigma, um caminho inesperado para a redenção. Ele não sabia como, mas encontraria a outra metade daquela foto, por mais que o mundo inteiro duvidasse dele e por mais que a sociedade o julgasse. A chuva continuava a cair, lavando a poeira do chão, mas não a poeira das preocupações e dos medos no coração de Jubileu. Ele se sentia um homem marcado, mas pela primeira vez em muito tempo não estava completamente sozinho. A presença silenciosa ao seu lado era um farol fraco, mas constante, em meio à escuridão que o cercava. Os dias se esticavam, marcados pela alternância do sol a pino e das noites estreladas. Mas para Jubileu, o tempo parecia ter ganhado outra dimensão. Cada amanhecer era um lembrete da ameaça iminente de perder sua terra e, ao mesmo tempo, um convite para aprofundar o laço com a silenciosa. A menina, em sua mudez, havia se tornado o centro de sua pequena, mas resiliente existência. A desconfiança inicial de Jubileu deu lugar a uma ternura que ele não imaginava que ainda guardava. Ele a via não mais como um fardo, mas como um tesouro inesperado, um enigma que o desafiava a olhar além da superfície da vida. Uma tarde, enquanto Jubileu consertava o carburador do caminhão, sujo de graxa e óleo, a silenciosa se aproximou. Ele estava resmungando, frustrado com a peça teimosa. Ela o observou por um tempo e então, com um gesto que já lhe era familiar, tocou seu ombro. Na mão estendida, ela ofereceu um pedaço de pano limpo. Jubileu olhou para ela, surpreso, e um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu em seu rosto. Ele pegou o pano e limpou as mãos, sentindo o pequeno toque de carinho como um bálsamo. Foi nesse dia, talvez por um impulso, ou pela necessidade de compartilhar o peso que carregava, que Jubileu decidiu abrir um pedaço de sua própria história. Sentou-se na carroceria do caminhão, a menina ao seu lado, as pernas balançando no ar. O sol começava a descer, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, pintando um cenário de melancolia e beleza. Sabe, silenciosa, começou ele, a voz baixa, quase um sussurro para o vento. Essa terra aqui, ela foi do meu pai, e antes dele, do meu avô. Meu avô veio para cá fugindo da seca no Ceará, com uma trouxa na mão e a esperança no coração. Ele trabalhou essa terra com as próprias mãos, limpou o mato, plantou as primeiras sementes. Meu pai seguiu o mesmo caminho. Eu, o mesmo. Ele olhou para a menina, que o escutava com uma atenção que ele nunca vira em ninguém. Essa terra não é só chão. É a história da minha família. É o sangue, o suor, a vida de gente que amou esse pedaço de mundo. E agora, o coronel Evaristo quer me tirar tudo, com um papel velho, com uma mentira. Uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto marcado de Jubileu. Ele não chorava há anos, mas a presença daquela menina, sua escuta silenciosa e compassiva, abriu uma fenda em sua armadura. Ele tirou a foto rasgada do bolso, o objeto que se tornara o fio condutor de um destino emaranhado. Eu perdi a mulher que eu amava há muito tempo. Ela se foi, levou um pedaço de mim, depois meus pais. Fiquei sozinho. Essa terra era tudo o que eu tinha. E você? Você apareceu e me trouxe de novo um pedacinho de um porquê? Ele olhou para ela, os olhos marejados. Sua foto, ela é como a minha vida agora, rasgada, incompleta, mas a gente vai encontrar a outra metade, não vamos? A gente vai costurar a história de novo, a sua e a minha. Silenciosa, estendeu a mãozinha e, com uma delicadeza surpreendente, tocou a lágrima no rosto de Jubileu.
Não havia palavras, mas o gesto era mais eloquente do que qualquer discurso. Era um reconhecimento mútuo da dor e da esperança. Um juramento mudo de que eles estavam juntos naquela jornada incerta. Jubileu sentiu um calor no peito, uma sensação de que, mesmo perdendo tudo, ele havia ganhado algo inestimável. Aquele era um segredo compartilhado, um elo que se forjava em meio à adversidade. É por esses momentos de pura humanidade, de encontros que transformam vidas e de laços que se formam nos lugares mais inusitados que eu peço. Se essa história está tocando seu coração, se você sente essa conexão com o drama e a beleza da vida no interior do Brasil, deixe o seu like. É o seu jeito de dizer que essa narrativa vale a pena ser contada, que essas emoções merecem ser sentidas. Naquela noite, a fogueira crepitava no quintal. Jubileu ensinou Silenciosa a olhar as estrelas, a identificar as Três Marias e a Cruz do Sul. Ele contou histórias de sua infância, de noites passadas sob aquele mesmo céu. A menina, em sua mudez, parecia entender cada palavra, cada pausa, cada nuance de sua voz rouca. Você conseguiria viver nessa época, meu amigo, minha amiga? Sem a correria da cidade, sem as facilidades de hoje, mas com a imensidão do céu, o cheiro da terra e a pureza de relações que se forjam na dureza da vida? No entanto, a paz frágil que se instalava na fazenda era constantemente ameaçada pelo mundo exterior. As fofocas na cidade tinham se tornado um burburinho insuportável. Os homens do coronel Evaristo, por sua vez, redobravam as visitas à região. O prazo de 30 dias imposto pela notificação judicial estava se esgotando e Jubileu sentia a pressão aumentar a cada pôr do sol. Ele sabia que o coronel não brincava em serviço e que a bondade daquela criança estava sendo distorcida e usada para deslegitimar sua moral, enfraquecendo sua posição na comunidade. Uma manhã, quando Jubileu estava se preparando para ir à cidade em busca de alguma informação, qualquer fio que pudesse desvendar o mistério da foto e da Silenciosa, uma figura conhecida apareceu na estrada. O capanga do coronel, o mesmo homem de feições duras que o acompanhara no dia da notificação. Ele vinha a cavalo, o animal levantando poeira no caminho seco. Silenciosa, que estava na varanda, sentiu a tensão no ar e recuou para dentro da casa, observando pela fresta da porta. O capanga desceu do cavalo com um ar de superioridade. Seus olhos vasculhavam a propriedade de Jubileu com um desprezo óbvio. "Senhor João da Silva", disse ele, a voz arrastada, cheia de ameaça velada. O coronel Evaristo mandou um recado. O prazo está se esgotando. Ele espera que o senhor tenha tomado a decisão certa. Senão, as coisas podem ficar desagradáveis. Jubileu sentiu o sangue ferver. Ele estava à beira de um precipício. Sua casa e seu futuro estavam em jogo. Mas a ameaça não era apenas para ele. Ele podia sentir o olhar do capanga se dirigindo para a casa, para onde a Silenciosa havia se escondido. Aquele olhar carregava uma insinuação, um conhecimento do que o coronel estava espalhando. "Minhas terras são minhas", Jubileu respondeu, a voz firme apesar do medo que tentava engolir. "E eu não tenho medo das suas ameaças." O capanga riu, um som seco e cruel. "Ah, não tem? É bom ter." João da Silva. O coronel Evaristo não gosta de gente teimosa. Ele gosta de ordem. E a sua presença aqui, e essa menina misteriosa que o senhor mantém escondida, está perturbando a ordem. Imagine o que pode acontecer com a sua pequena propriedade e com as pessoas que nela vivem, se houver um acidente. As palavras do capanga eram uma navalha afiada. Não era apenas a perda da terra. Era a ameaça direta à sua segurança. E pior, a segurança da Silenciosa. Jubileu olhou para o rosto brutal do homem, sentindo a impotência. Ele estava sozinho, contra um poder que parecia invencível. O capanga virou as costas, montou a cavalo e partiu, deixando para trás um rastro de poeira e um cheiro de perigo que se infiltrava no ar. Jubileu ficou parado, as mãos fechadas em punhos, a garganta seca. Ele sabia que o coronel estava apenas começando. Aquela não era uma ameaça vazia. Ele podia sentir o cerco apertando. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma carta chegou. Não era do coronel, nem dos advogados. Era de um primo distante de Jubileu, que vivia em uma cidade maior, um homem que ele não via há anos. A carta era curta, mas suas palavras eram como chumbo. "João, soube das suas terras. O coronel Evaristo é um homem perigoso. Dizem que ele já queimou fazendas de quem se opôs a ele, culpando acidentes, e que ele tem um braço longo na polícia. Tome cuidado, principalmente com as pessoas que estão sob sua guarda." Jubileu amassou a carta na mão, o coração batendo forte no peito. O acidente, o fogo, as insinuações do capanga. Tudo se encaixava em uma imagem aterrorizante. O coronel não só queria sua terra, ele queria destruí-lo, e a Silenciosa estava no meio. Tudo ia desmoronar. O chão sob seus pés parecia ceder, a casa, o caminhão, a vida que ele tentava reconstruir.
Tudo estava prestes a ser consumido pelas chamas da ganância e da maldade. O momento pré-crise havia chegado, e Jubileu, com a menina muda ao seu lado, não tinha ideia de como enfrentar a tempestade que se aproximava. O cheiro de fumaça, leve a princípio, invadiu o ar da noite, misturando-se ao perfume da terra úmida após uma garoa passageira. Jubileu estava na varanda, a carta amassada ainda em sua mão, os olhos fixos na escuridão. O silêncio da noite, que antes lhe trazia paz, agora era um presságio, carregado de uma tensão quase palpável. Silenciosa, sentada no batente da porta, parecia sentir a mesma inquietude, seus olhos grandes e escuros refletindo as poucas estrelas que teimavam em brilhar por entre as nuvens. Então, a fumaça ficou mais forte, mais densa, e um brilho avermelhado, pequeno no início, surgiu no horizonte, além do pequeno morro que margeava sua propriedade. Jubileu sentiu o sangue gelar nas veias. Não era fogueira de vizinho, nem queimada controlada. Aquela fumaça era de fogo e o brilho das chamas que dançavam. Fogo, murmurou ele, o pavor apertando sua garganta. Lembrou-se das palavras do capanga, da carta do primo. Acidentes! Aquilo não era um acidente. Era o coronel Evaristo cumprindo sua ameaça. Ele correu para o caminhão, o coração batendo descompassado. Silenciosa, fica aqui. Não saia por nada, ordenou, a voz áspera pela urgência. Mas a menina, percebendo o pânico em seu tom, já havia se aninhado no banco do passageiro. Jubileu não teve tempo de discutir. Ligou o motor do F-600, que rugiu com uma força renovada, e acelerou pela estrada de terra em direção ao foco do incêndio. A cada metro, o brilho se intensificava, as chamas cresciam lambendo o céu noturno. O cheiro de capim queimado e madeira ardente invadia a cabine. Quando Jubileu alcançou a divisa de sua propriedade, a visão era de um inferno. Um dos seus pequenos pastos, onde costumava soltar as poucas cabeças de gado que criava, estava em chamas. O fogo, alimentado pela vegetação seca e pelo vento traiçoeiro, avançava com velocidade assustadora, devorando tudo em seu caminho. Lá, no meio da clareira que ainda não havia sido engolida pelas chamas, Jubileu viu silhuetas. Os homens do coronel Evaristo. 3 deles, figuras brutas iluminadas pelas chamas, observando a destruição com um sorriso sádico. À frente deles estava o capanga. Jubileu parou o caminhão bruscamente. A poeira levantou-se em uma nuvem, misturando-se à fumaça. "O que vocês fizeram, seus desgraçados?" gritou, a voz embargada pela raiva e desespero. "Estão queimando a minha terra!" O capanga deu um passo à frente, um sorriso cruel nos lábios. "A sua terra? Que engraçado, João da Silva. O coronel Evaristo já é o legítimo proprietário de quase tudo por aqui. E esse pequeno incêndio... Ora, coisas que acontecem no sertão, não é mesmo? Acidentes?" Ele deu de ombros, as chamas refletindo em seus olhos. Dizem que um rojão de festa junina voou longe demais. Ou talvez alguém com raiva de uma criança muda que não devia estar por perto. A menção à silenciosa foi a gota d'água. Jubileu sentiu uma fúria selvagem, um instinto primordial de proteção tomar conta de seu corpo. Ele saltou do caminhão sem pensar nas consequências. "Deixem a menina fora disso. Seus covardes! Vocês não vão encostar um dedo nela." "Ah, não vamos." O capanga riu, e os outros 2 homens avançaram cerrando o círculo. "Achamos que sim. O coronel não gosta de gente que se opõe a ele, e não gosta de estorvos, nem de crianças que podem trazer problemas." Jubileu, apesar da idade e do cansaço, era um homem forte, acostumado ao trabalho braçal. Ele se jogou no confronto, a raiva lhe dando uma força extra. Socos, chutes, o barulho de carne contra carne. Ele lutava como um animal encurralado, seus olhos fixos na ameaça que se alastrava em sua terra e nos homens que representavam a personificação da injustiça. Mas eram 3 contra 1. Os golpes vieram de todos os lados. Um soco no estômago o dobrou, um chute nas costelas o jogou ao chão. Ele tentou se levantar, mas foi imobilizado, seus braços torcidos para trás. O capanga se ajoelhou à sua frente, o rosto iluminado pelas chamas. "Esse é só um aviso, João da Silva. O coronel manda dizer que se o senhor não assinar a venda do resto de sua propriedade e não sumir com essa menina, coisas muito piores podem acontecer. Sua casa pode pegar fogo, seu caminhão pode sofrer um acidente também. E a menina? Bem, crianças perdidas podem sumir sem deixar rastros nesse mundão." Jubileu cuspiu no chão, o gosto de sangue na boca. "Nunca! Essa terra é minha, e vocês não vão tocar nela nem na menina." O capanga deu uma risada fria. "Veremos. Amanhã cedo, um representante do coronel estará na sua casa com o contrato final de venda. Assine ou prepare-se para as consequências. E leve a menina com o senhor para bem longe. Ou então..." Ele deixou a ameaça suspensa no ar. Os homens se levantaram, deixando Jubileu jogado na terra, as costelas doendo, o corpo dolorido,
mas a alma em chamas. Eles riram e se afastaram, sumindo na escuridão, enquanto o fogo continuava a consumir o pasto de Jubileu, uma pira que queimava não só sua propriedade, mas também sua esperança. Jubileu conseguiu se arrastar até o caminhão. Silenciosa, que assistira a tudo do banco do passageiro, parecia uma estátua. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de lágrimas silenciosas, o rosto pálido e assustado. Ela estendeu a mão e tocou o rosto ferido de Jubileu. Não havia palavras, mas o toque era de puro desespero e compaixão. Ele ligou o caminhão e, com a mente em turbilhão, dirigiu de volta para casa. O fogo continuava a arder, uma mancha vermelha e laranja na paisagem. Ele se sentia quebrado, humilhado. Sua terra, sua honra, sua força, tudo parecia estar escorrendo por entre seus dedos. O coronel Evaristo havia vencido. A luta parecia perdida. Na manhã seguinte, Jubileu acordou com o corpo moído, cada músculo protestando. O cheiro de queimado ainda pairava no ar. Olhou para o relógio velho na parede. 6:30. Logo, o emissário do coronel estaria ali. Ele sabia que não tinha mais para onde correr. O coronel Evaristo tinha o poder, a lei e agora a força bruta. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Perderia tudo: sua terra, seu lar, sua dignidade. E no fundo do coração, ele sabia que não poderia mais proteger a silenciosa. Se ficassem, ela estaria em perigo constante. A promessa mudo de encontrar a outra metade da foto parecia um sonho distante, impossível. Ele se sentou na varanda, a cabeça entre as mãos, a imagem das chamas e dos rostos brutais dos capangas gravada em sua mente. Parecia que o mundo inteiro estava desmoronando ao seu redor. Tudo o que ele construíra, tudo o que herdara, tudo estava sendo tirado dele. Ele era um homem derrotado. A injustiça era esmagadora e a esperança um luxo que ele não podia mais ter. A vida no campo, que antes era sua fortaleza, agora era a arena de sua derrota, onde buscar forças quando tudo está perdido. Ele olhou para o caminhão, o fiel F-600, seu último refúgio, e sentiu um nó na garganta. Parecia que até o caminhão, seu companheiro de tantas jornadas, seria levado pelo coronel, ou então transformado em sucata num acidente. Jubileu parecia ter chegado ao fim da linha com o coração partido e sem um pingo de esperança. O sol já se erguia no céu, dourando a poeira que subia da estrada. Jubileu estava na varanda, a xícara de café intocada, o corpo doído, a alma mais ainda. Sabia que não demoraria para o enviado do coronel Evaristo chegar. Silenciosa, sentada perto dele, segurava a foto rasgada nas mãos pequenas, o pedaço de papel amarelado parecendo um talismã em meio à desgraça. Seus olhos, normalmente quietos, agora carregavam uma intensidade incomum, uma apreensão que ele nunca vira antes. Então, ao longe, o ronco de um motor. Não o do Ford F-600 do coronel, nem o do Impala chique, mas o de um Jeep mais velho, menos ostensivo. O veículo parou em frente à casa de Jubileu. Dele desceram 2 homens. Um era um sujeito de terno barato e rosto sisudo, que Jubileu reconheceu como o tabelião da cidade vizinha. O outro era um homem moreno, de cabelos grisalhos e olhos cansados, mas com um semblante de dignidade. Não era o capanga. "Bom dia, Sr. João da Silva", disse o tabelião, com um tom formal. "Viemos tratar do assunto de suas terras." Jubileu suspirou, a voz rouca. "Já sei o que vieram fazer. Não adianta. Eu não tenho como lutar." O homem moreno, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente. "Senhor da Silva, meu nome é José Pereira. Sou advogado e represento a família do coronel Evaristo. Mas hoje eu não vim aqui para intimidá-lo. Eu vim para consertar um erro." Jubileu franziu a testa, confuso. "Consertar um erro? O que quer dizer com isso?" O advogado, José Pereira, olhou para a silenciosa que segurava a foto. Seus olhos se arregalaram levemente. "Essa foto", murmurou ele, parecendo reconhecer algo. Ele se aproximou da menina, que o olhava com uma curiosidade rara. "Posso ver?" "Mãe?" Silenciosa, surpreendentemente, estendeu a foto para ele. José Pereira pegou o pedaço de papel, seus dedos percorrendo a imagem rasgada da mulher. De repente, seu rosto empalideceu. Ele tirou a carteira do bolso e dela retirou um pedaço de foto, tão amarelado e rasgado quanto o da menina. "Não pode ser", sussurrou ele, a voz embargada. Ele pegou o pedaço da silenciosa e, com as mãos trêmulas, uniu as 2 metades. A imagem se completou. Era uma mulher sorrindo, jovem e cheia de vida, ao lado de um homem forte com um bigode farto. Mas o que chocou o Jubileu não foi a imagem em si, e sim o que o advogado disse em seguida, seus olhos fixos na foto. "Essa é minha irmã, Maria, e esse é meu irmão, Tonico, ou o que era dele. Eles foram mortos há 8 anos, por um incêndio criminoso na fazenda deles, perto daqui. E minha sobrinha, Sofia, desapareceu no mesmo dia. Achamos que ela tinha morrido também." Jubileu olhou para a foto,
para a imagem que finalmente se completava e depois para a silenciosa. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos grandes, o mesmo formato do rosto. Silenciosa era Sofia, a menina desaparecida. A revelação do segredo explodiu no ar como um trovão. O mistério que a menina carregava em seu silêncio, a história por trás da foto rasgada, tudo se encaixava de uma forma dolorosa e surpreendente. Sofia. Jubileu sussurrou o nome. E a menina, pela primeira vez, reagiu a uma palavra dita a ela. Ela virou o rosto para o advogado, seus olhos se encheram de lágrimas. E ela fez um pequeno ruído, um som de choro engasgado que se transformou na primeira palavra que Jubileu a ouviu dizer. Pai. Mãe. O advogado José Pereira se ajoelhou, os olhos marejados. Sofia, meu Deus, você está viva. Eu sou seu tio, Sofia. O irmão da sua mãe. Jubileu estava atônito. Aquele homem, a quem ele não conhecia, era o tio da silenciosa. E a história da menina era muito mais trágica do que ele podia imaginar. Incêndio criminoso, assassinato. Ele olhou para o tabelião, que parecia desconfortável. José Pereira, agora com a voz firme, virou-se para o tabelião. Doutor, este homem, João da Silva, foi acusado falsamente pelo coronel Evaristo. Minha irmã e meu cunhado foram vítimas da ganância do coronel. Ele os matou, queimou a fazenda e tentou roubar as terras deles também. Eles eram pequenos proprietários, assim como o senhor João. Eu tenho provas. E esta menina, Sofia, é a prova viva do crime dele. O tabelião, visivelmente nervoso, tentou intervir. Senhor Pereira, acalme-se. Isso é muito sério. Sério? José Pereira praticamente gritou, a raiva finalmente explodindo. Minha família foi exterminada por esse monstro. E agora ele tenta fazer o mesmo com este homem honesto. O coronel Evaristo usou o mesmo esquema com a terra dos meus irmãos. Um contrato de venda falso, uma suposta irregularidade. Mas eu, como advogado da família, consegui a cópia do contrato original de posse dos meus irmãos. E o mais importante, este homem aqui. Ele apontou para Jubileu. Nunca esteve envolvido. Ele é uma vítima. E então, o confronto final. Não com o coronel em pessoa, mas com a verdade que ele tentava enterrar. José Pereira tirou mais documentos da pasta. O coronel Evaristo não sabia que eu estava investigando há anos. Não sabia que eu havia encontrado uma testemunha-chave. Um ex-capanga dele que, no leito de morte, confessou que o coronel mandou queimar a fazenda dos meus irmãos e que ele mesmo forjou os papéis para roubar as terras. Esse mesmo capanga testemunhou que o coronel planejava fazer o mesmo com a propriedade do senhor João. E o fogo de ontem à noite é a prova. O Jubileu sentiu um arrepio. A justiça, de alguma forma, estava começando a se mover. A verdade, soterrada por anos, finalmente via a luz do dia. O advogado continuou, a voz empolgada. Eu tenho um mandado de prisão contra o coronel Evaristo por falsidade ideológica, invasão de propriedade e com a testemunha e a Sofia por assassinato e tentativa de assassinato. E por extorsão contra o senhor João. A justiça divina e humana será feita. Jubileu olhou para Sofia, que agora, com a voz embargada, chamava pelo tio, um fio de esperança finalmente surgindo em seus olhos. A crise havia passado. A tempestade estava se dissipando. A verdade havia sido gritada, arrancada das profundezas da maldade do coronel. O alívio era imenso, mas a dor ainda permanecia. A terra, sua vida, sua honra estavam sendo restauradas. Mas e agora? Como fica o amanhã? A fazenda de Jubileu estava parcialmente queimada, sua vida virada de cabeça para baixo. Sofia tinha encontrado seu tio, mas e a vida dela dali para a frente? E Jubileu? Ele havia encontrado uma nova ligação, um novo propósito, mas estava exausto. A justiça havia sido feita, mas as feridas permaneciam abertas. Justiça por João e Sofia. Deixe seu comentário com a hashtag #Versigsny, Justiça por João é Sofia. Se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho e que a bondade, por mais que apedrejada, sempre prevalece. A vida no sertão é assim, cheia de reviravoltas, de dores e de milagres inesperados. A tempestade havia passado, mas o caminho à frente ainda era incerto, cheio de perguntas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Jubileu não estava sozinho. Ele tinha Sofia, a menina que lhe trouxera um mistério, e com ele, a redenção. O burburinho na pequena sala do fórum era intenso. O coronel Evaristo, com a face lívida e os olhos injetados de raiva e incredulidade, era levado pelos policiais. Sua rede de poder e influência, construída sobre mentiras e brutalidade, havia se desfeito como castelo de areia diante da verdade. O testemunho do ex-capanga e a aparição de Sofia, a menina que todos davam como morta, foram provas irrefutáveis. Jubileu, com o corpo ainda dolorido, mas a alma leve, observava tudo ao lado de José Pereira, o advogado que se revelara o tio de Sofia.
A justiça, embora tardia e dolorosa, havia finalmente chegado. Os meses seguintes foram de um respiro profundo, de uma calma que Jubileu não sentia há anos. O fogo em sua propriedade foi contido, mas deixou cicatrizes na terra. José Pereira, agora que Sofia estava segura e sob sua guarda legal, não abandonou Jubileu. Ele ajudou na reconstrução do pasto queimado e garantiu que o nome de Jubileu fosse limpo de todas as acusações maldosas. A notícia da prisão do coronel Evaristo e da descoberta de Sofia se espalhou como vento pelo sertão, e os murmúrios maliciosos deram lugar a olhares de admiração e respeito. Jubileu, o homem que havia sido quase destruído, era agora um herói silencioso. Sofia, ou Silenciosa, como Jubileu ainda a chamava com carinho, passou a morar com o tio José. Mas os laços que se formaram no período de incerteza eram fortes demais para serem rompidos. Ela visitava Jubileu em sua fazenda quase todos os finais de semana, trazida pelo tio. As conversas, que antes eram mudas, agora eram preenchidas com as primeiras palavras hesitantes de Sofia, que, em sua nova segurança, começava a desvendar sua voz. As risadas de criança ecoavam pela casa, preenchendo o vazio que antes parecia permanente. Jubileu, por sua vez, dedicou-se à reconstrução. Com a ajuda dos vizinhos, que agora o viam com outros olhos, o pasto queimado foi limpo e novas sementes foram plantadas. Era um ato de fé, um simbolismo de renovação. A terra, que antes era uma fonte de dor e ameaça, voltava a ser um pedaço de esperança. Ele não só reconstruiu o que foi perdido, como ampliou suas plantações, diversificando o que plantava. O Ford F600 continuou seu fiel companheiro, levando e trazendo histórias pelas estradas empoeiradas, mas agora com um propósito renovado. 1 ano se passou, e a fazenda de Jubileu florescia novamente. A colheita de milho foi farta, as abóboras cresciam grandes e os feijões prometiam fartura. Em um final de semana, José Pereira trouxe Sofia para a fazenda de Jubileu. A menina, agora mais falante e sorridente, abraçou Jubileu com a força que antes só demonstrava em seus olhares. José Pereira, observando a cena com um sorriso, fez um convite a Jubileu. João, disse o advogado com a voz calma, com o que aconteceu. Descobri que a vida é curta demais para arrependimentos. E percebi que a Sofia te ama como um pai. Eu sou o tio dela e farei tudo por ela, mas ela precisa de mais. Eu gostaria de oferecer a você a oportunidade de se tornar meu sócio em um novo negócio de transportes que estou abrindo na capital. É uma chance de expandir, de ter mais segurança, de construir algo maior. E claro, de ter Sofia sempre perto. Jubileu olhou para Sofia, para a fazenda, para o horizonte. A proposta era tentadora. Uma chance de um futuro que ele jamais imaginou. Mas suas raízes estavam ali, naquele chão. No entanto, o convite de José Pereira não era para abandonar sua terra, e sim para fazê-la prosperar de outras formas, para construir uma ponte entre o campo e a cidade. A história de João Jubileu, da Silva e Sofia, a Silenciosa, não termina com um casamento ou um filho biológico, mas com algo muito mais profundo. A reconstrução de uma família de coração, a renovação da esperança e a certeza de que a bondade, mesmo em um mundo cruel, sempre encontra um caminho. Jubileu aceitou a proposta de José Pereira, tornando-se o braço direito do negócio no interior, administrando a logística e a produção agrícola que abastecia o novo empreendimento. Sua fazenda, antes isolada, tornou-se um centro vibrante, e Sofia, a menina que entrou em seu caminhão calada, encontrou não um, mas 2 pais em seu tio e em Jubileu, que se tornaram a família que a vida havia tentado roubar dela. A honra de Jubileu foi restaurada, e seu legado não seria mais apenas de trabalho duro, mas de resiliência, compaixão e amor. E assim, meus amigos e minhas amigas, a história de Jubileu e Sofia nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, quando a injustiça nos derruba e a vida parece desmoronar, um novo amanhecer é sempre possível. A fé na humanidade, a esperança no bem e a força para lutar por aquilo que acreditamos são a verdadeira riqueza do nosso povo. Se essa jornada tocou seu coração, se você se inspirou na força de Jubileu e na doçura de Sofia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais histórias como essa e compartilhar com aqueles que precisam de uma mensagem de fé e esperança. Que a luz da verdade sempre ilumine seus caminhos e que a força do sertão inspire cada um de vocês a nunca desistir. Um abraço apertado e até a próxima história.